Eu sei que quando você vê uma redação nota 1000, parece uma coisa de outro mundo. Parece que aquela pessoa foi enviada dos céus com o dom da escrita, o poder da palavra e que ela já leu 1 milhão de livros e sabe muita coisa. Pode ser verdade em alguns casos, mas a realidade é que por trás de uma redação nota 1000 existem estratégias. E eu vou compartilhar algumas delas com você nesse vídeo. As redações nota 1000, elas diminuem ano após ano, mas existem estratégias que você pode aplicar tanto para mirar na nota 1000 quanto para tirar o seu 900 mais para aumentar a nota que você tira hoje. E são coisas fáceis que dá tempo de você aprender e aplicar. Estratégia 1: adote a frase temática. No Enem, o tema vem em uma frase temática. Essa aqui é a cartilha Redação a 1000 do Lucas Felp, eu vou usar ela como exemplo para tudo que eu tô falando aqui, tá? Então essa é a proposta do Enem 2022, aplicação regular, cujo tema foi valorização dos povos tradicionais. Mas a frase temática é: desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. O que você vai fazer é que você vai adotar essa frase temática, ou melhor, as palavras que estão dentro dela. Então não precisa ser ela inteira do jeitinho que ela tá aqui, mas você vai adotar a palavra desafios, valorização, comunidades e povos tradicionais. E você pode adotar também o Brasil. Tudo isso aqui precisa ser falado na sua redação várias vezes. Quer ver um exemplo? Vamos para a palavra valorização. Eu vou colocar ela aqui na busca e ela aparece 27 vezes nessas redações nota 1000. Então olha só. Esse documento tem 27 redações. Elas usam 27 vezes valorização, ou valorizados, ou valorizar, qualquer palavra com esse radical. Isso significa que, em média, toda redação nota 1000 que tá aqui usou uma vez essa palavra. Agora vamos colocar tradicionais. 29 ocorrências em 27 redações nota 1000. Significa que, em média, essas redações usaram mais de uma vez na sua redação a palavra-chave do tema. Elas adotaram essa palavra. Vamos ver povos. 29 também. Vamos ver Brasil. 31 ocorrências. O que isso mostra pra gente? Que as palavras da frase temática precisam estar na nossa redação pelo menos uma vez, mas o ideal é que eu utilize elas ou sinônimos delas em todo o parágrafo. Vou pegar uma redação nota 1000 de exemplo para você ver como fazer isso. Então a gente tem aqui essa redação nota 1000 da Ana Carolina. Eu peguei qualquer uma aqui, tá? Mas só para você ver como isso acontece sempre. A gente tem aqui indígenas como sinônimo já na linha 2. A gente tem desafios, a gente tem valorização, comunidades e povos tradicionais. Então, só num parágrafo tem 4 menções ao tema, com palavras diferentes, né? Sejam elas exatamente as palavras da frase temática, sejam sinônimos, como indígenas. Aí a gente tem, no próximo parágrafo, comunidades tradicionais. A gente tem vários exemplos aqui. Povos, grupos nativos, tradições, populações tradicionais e reconhecimento como sinônimo de valorização. Então, só em um parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menções ao tema, diretas ou indiretas. Então, a partir de agora, você vai pegar as palavras-chave e vai adotar para você, são suas filhas. Estratégia 2. Faça uma leitura ativa dos textos motivadores. Muitas vezes a gente vem aqui para os textos motivadores com o objetivo de extrair deles, né? Como se eles tivessem que dizer pra gente o que a gente tem que fazer. Mas uma leitura ativa é aquela que não vai só ler palavra por palavra, mas vai indagar os textos motivadores. Você tem que fazer perguntas para ele. Então, por exemplo, a primeira pergunta que a gente tem que responder é qual é o problema. Aí você vai ler o texto 1 perguntando, e aí, texto 1, qual é o problema? E aí o texto 1 vai falar: você sabe quais são as comunidades e povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça, mas na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros que ainda não foram incluídos. Então beleza, então eu começo a entender quem são as vítimas desse problema. Texto 2, vai perguntar pra ele. Texto 3, texto 4, qual é o problema? Quem são as vítimas desse problema? Quem são os responsáveis
responsáveis por esse problema? Quais são as consequências? Quais são as causas? Isso é uma leitura ativa. E aí você já vai adotando na bordinha da folha aqui, ó. Vai usando esse espaço, meu amor, que você não tá pra brincadeira. Você não vai ficar ali parado, estatelado, olhando pra proposta de redação, tá bom? Estratégia 3. Tenha repertório padrão. Se por acaso você chegou no Enem 2022, por exemplo, né, com esse tema, e você lembrou de Pocahontas, que tem a ver com povos tradicionais, e você citou Pocahontas na redação, ótimo. A gente usar o nosso próprio repertório é maravilhoso. Inclusive, eu li um livro do Ayrton Krenak, que é um autor indígena muito famoso, reconhecido aqui no Brasil, na época da pandemia, e eu poderia lembrar da obra dele que falava sobre valorização da cultura indígena e citar na redação. Mas eu não posso contar com isso. Então, em vez de agora na preparação eu ir buscar repertório sobre vários temas, o que eu vou fazer? Se cair um tema e eu tiver um repertório próprio, algum filme, livro, série que eu vi, que eu amo, que eu lembro, que eu sei como usar, eu posso usar. Mas eu não posso contar com isso. Veja só essas redações nota 1000 aqui. A gente tem uma menção, por exemplo, ao filme Encanto, né? Que é eu amo essa animação, é uma das minhas favoritas da Pixar, né? Que fala sobre valorização de povos, nesse caso não são os povos tradicionais brasileiros, mas aí a autora ou o autor, a autora Ana Laura dessa redação fez a conexão. A gente tem aqui também uma citação ao romantismo, que também fala dessa questão indígena. A gente tem a série brasileira Cidade Invisível, então a gente tem vários repertórios que são próprios do tema, que essas pessoas tinham na sua bagagem pessoal. Mas a gente tem também inúmeras redações nota 1000, repertórios que servem para qualquer tema. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma citação a Karl Marx, que fala, né, sobre o quanto o capital é a base da nossa sociedade. A gente toma decisões como coletivo a partir de interesses financeiros. A gente tem aqui uma menção aos estoicos, né, que são pensadores que falam sobre o comportamento humano e sobre a importância da gente focar no que é essencial. Isso aqui serve para qualquer tema. A gente tem a citação a Gilberto de Menstein, mais especificamente ao conceito de cidadãos de papel ou cidadania de papel, que é uma coisa sobre a qual eu falo aqui neste canal, tá dentro do método LP também. Ela fala sobre educação, citando Rubem Alves e o conceito da educação gaiola, que é uma coisa que não tem a ver com o tema. A gente tem a nossa citação aqui de Jamila Ribeiro, de que é preciso tirar situações de invisibilidade para que medidas sejam tomadas, que é uma citação que eu trouxe para vocês. A gente tem o conceito de epistemicídio, né, que aqui é citado a partir do sociólogo Boaventura de Souza Santos, e a gente usa com base em Djamila Ribeiro dentro do método LP, que também serve para qualquer tema. A gente tem o princípio da responsabilidade de Hans Jonas, que também serve para qualquer tema. Então, o que eu quero dizer com isso? Tenha seu repertório padrão. Se na hora você lembrar de um repertório próprio que tem a ver com o tema e você quiser usar, não tem problema. Mas a gente não pode contar com isso. As redações nota 1000 não contam. Estratégia 4. Proponha a intervenção para os argumentos que você utilizou. Até ano passado isso era uma estratégia que a gente usava aqui no método LP, mas a partir desse ano é uma regra. Se você for observar as redações nota 1000, você vai perceber que a intervenção, eu peguei qualquer uma aqui para exemplificar, tá? A intervenção tá conectada à discussão que ela desenvolveu antes. Então vamos ver se esse caso aqui é real. A gente tem uma intervenção que fala que o Ministério da Educação, um órgão governamental responsável por pipipipopopó, deve introduzir nas escolas abordagens sobre comunidades tradicionais por meio de aulas obrigatórias sobre o assunto com materiais didáticos, informativos e dinâmicos. Eu tô sorrindo porque eu ensino a fazer exatamente essa proposta de intervenção, a fim de promover o conhecimento de estudantes acerca dessa temática e impulsionar a apreciação dessas comunidades. Ok, a princípio parece que é só uma proposta de intervenção para o tema, mas não é. Repare que o primeiro argumento dessa redação é a desinformação. Então, essa proposta é uma proposta de combate à desinformação. Ela está totalmente relacionada à discussão da própria redação e não só o tema. Aqui, mesma coisa, a gente tem uma proposta de intervenção sobre educação, né, que fala que a gente precisa, o MEC precisa educar os alunos a respeito dos empecilhos, a preservação dos indígenas, etc e tal. E o primeiro argumento da redação é a lacuna educacional, é a falta de uma educação que trate desse assunto. Então está conectado e assim por diante. Estratégia 5. Filtre suas ideias. Se você for ver as redações nota 1000, você vai perceber que cada uma delas tem um parágrafo para cada ideia. O primeiro parágrafo, ele tem o objetivo de falar sobre o problema.
Já anota aí, tá? Então, se o problema é a falta de valorização das comunidades e povos tradicionais, esse parágrafo vai apresentar esse problema. Então, perceba, a gente tem aqui uma estratégia de abertura que fala sobre a importância das sociedades humanas terem uma coesão dos povos, né? Os povos se respeitarem e se darem bem. Depois, fala que no Brasil isso não acontece, ou seja, está problematizando. E esse parágrafo inteiro gira em torno disso. Depois, o próximo parágrafo vai aprofundar em um dos argumentos. Nesse caso, é a questão educacional. A falta de uma formação educacional voltada à valorização dos povos tradicionais. Então, esse é o argumento 1. Todo esse parágrafo vai falar sobre isso, inclusive a citação, olha só. O homem não é nada além do que a educação faz dele. Você já deve conhecer essa citação de Kant, é uma citação que serve para qualquer tema e que está aqui nessa redação nota 1000. O próximo parágrafo, por sua vez, vai falar sobre outro argumento, apenas, nada mais, que é a questão do dever estatal, ou como a gente chama aqui, omissão governamental. Então, todo esse parágrafo vai falar sobre isso, inclusive seu repertório. Olha só, o repertório é a Carta Magna, que é a nossa Constituição, que fala sobre a proteção dos povos no Brasil. E o último parágrafo, por sua vez, ele vai se destinar inteiro a uma proposta de intervenção. O objetivo dele é falar de solução, ele não vai mais falar de problema. Então, se você for ver, ele já começa assim. Sendo assim, a fim de garantir a valorização dos povos tradicionais no Brasil, é mister que... E aí ele já vai trazer solução. Então, perceba, cada parágrafo gira em torno de uma ideia. Então, na hora de eu decidir o que vai entrar na minha redação, eu preciso filtrar. Eu não posso colocar tudo que veio à minha cabeça. Estratégia 6. Desdobre cada ideia. Não adianta eu te dizer que cada parágrafo deve ter uma única ideia se você não sabe desdobrar. O que vai acontecer é que você vai dizer essa ideia uma linha e não vai mais ter o que dizer. Quem nunca, né? Falou tudo que tinha pra falar. Quando viu a redação tinha 6 linhas ao todo. Por quê? Porque a gente não sabe desdobrar. Então é como se a ideia fosse uma folha dobradinha e à medida que a gente vai desdobrando uma folha, ela vai ficando maior, certo? É a mesma coisa com redação. Eu preciso ir desdobrando, explicando e trazendo mais informações sobre aquele mesmo tópico. Então vamos pegar essa mesma redação aqui como exemplo. Vou usar o segundo parágrafo. Ela começa com um tópico frasal, né? Diante desse cenário, é fundamental destacar a intrínseca relação entre o caráter cidadão de um povo, que prevê o respeito e valorização de distintas culturas, e o nível educacional por ele adquirido. Apresentou a ideia. Ela poderia ter terminado aí o parágrafo, mas ela tem que desdobrar. Ela tem que falar mais sobre isso. Então, a primeira dobra é ela falar sobre um repertório. Nesse sentido, a ideia do filósofo ocidental Immanuel Kant de que o homem não é nada além do que a educação faz dele sintetiza essa conexão, que estabelece a escola como responsável pela formação cidadã de seus discentes, ao conectar suas realidades com as diferentes populações. Então, ela está explicando o que tem a ver o que o Kant falou com isso, com os índios, com a população indígena. Tá explicado aqui. E aí ela não para por aí, ela traz um exemplo. A exemplo dos indígenas no contexto brasileiro. Tendo isso em vista, então vai mais uma informação agora. É possível compreender que a precariedade do sistema educacional brasileiro e de sua base curricular prejudica o êxito dessa mencionada formação. Mais uma coisa vem agora. Visto que escassos são os modelos e focos curriculares que colocam as culturas brasileiras tradicionais o centro de seu estudo. Depreende-se com isso que a vigente base curricular afasta os povos tradicionais do necessário reconhecimento social amplo. A gente tem aqui, sei lá, acho que pelo menos 5 dobras. E eu vou trazer uma estratégia extra que eu não tinha me programado, que é insira marcas de opinião. Se você quer que o teu texto não fique só dissertativo, ele fique argumentativo, não basta selecionar as ideias, você precisa inserir palavras que demonstrem opinião, as chamadas marcas de opinião. Então, olha só, eu acabei de me deparar com essa palavra, ações ilícitas prejudiciais. Quando a gente usa a palavra prejudiciais, a gente está se posicionando. Quando a gente usa a palavra descaso governamental, a gente está se posicionando. Quando a gente usa o verbo ameaçar, ameaçam a segurança, a gente está se posicionando. Carecem, a gente está se posicionando. Imprescindível, a gente está se posicionando. Então, existem várias marcas que a gente vai inserindo na nossa redação para deixar ela fortemente argumentativa. Ufa! Se você quer minha ajuda para aplicar todas essas estratégias, eu quero te convidar a participar do Combo Pré-ENEM, que é um intensivo bem curtinho, bem reto, direto ao ponto, de redação para quem está se preparando nessa reta final, porque eu não desisti de você e eu vou deixar o link aqui embaixo. Além disso, a gente vai ter uma semana de lives de revisão na semana do Enem, todas as noites, então já reserva um tempo aí na sua agenda. Feito? Então feito. Vem 900 mais e ponto.